tudo bem? Sou o Eric, professor de português aqui da Etapa. E a FUVEST, hein? O que a FUVEST aprontou conosco? Nenhuma surpresa. A prova exigente, uma prova minuciosa, uma prova criteriosa, que cobrou formação de palavra, linguagem formal e não formal, análise de texto de linguagem verbal e não verbal, capacidade de entendimento das questões, do comando, da ordem, a capacidade de leitura dos textos, a relação entre os textos e o comando. Isso tudo, digamos assim, nas 6 primeiras questões da prova, que a gente pode pensar em questões de língua e linguagem. Nas leituras obrigatórias, vamos fazer uma pequena recordação, a FUVEST na primeira fase tinha pedido 2 irmãos, Campo Geral, o Cão Tinhoso e o Alguma Poesia. Na segunda fase, eles voltaram com Alguma Poesia, o Quincas Borba, Marília de Dirceu e o Romanceiro da Inconfidência. Angústia ficou fora. O que chamou a atenção nessas questões das leituras obrigatórias? Como tem sido nos últimos anos, questões de um nível bastante elevado, questões que exigiram bastante. A questão do Quincas Borba, por exemplo, numa relação com um texto do Mário Quintana e um texto do Marx. E, essencialmente, uma questão para quem leu de fato a obra. Uma questão difícil até de chutar, uma vez que a gente não tinha um embasamento ali que os textos nos davam. Alguma Poesia, numa relação com um texto do Caetano, lembrando até aquela questãozinha do Enem, daquela polêmica do Enem, mas dessa vez muito clara, muito bem feita, Eu acho que o Caetano acertaria esse exercício. E o Marília de Dirceu, também uma questão muito bonita, que envolveu um texto em prosa e a relação com um pintor francês, o Antoine Watteau, que é francês, rococó, finalzinho ali do barroco. Então havia uma relação entre essa imagem dele, um texto em prosa, e o Marília de Dirceu. E a questão do Romanceiro da Inconfidência não deve ter sido uma questão surpreendente para ninguém, mas envolve poesia, Então se a gente pensar aí nas 4 questões, 3 delas envolveram poesia. E o Machado de Assis, que obviamente não podia ficar de fora da prova. Então assim, no geral, uma prova muito elaborada, exigente, que deve ter te dado um trabalho, mas vamos combinar que surpresa nenhuma. É isso aí? Então tá joia. Grande abraço. E aí, pessoal, como é que foi a redação da FUVEST 2024? Fala, galera, eu sou o professor Luiz do Etapa e estou aqui para comentar a prova de redação da FUVEST 2024. Como é que será que você foi? A proposta de redação desse ano foi desafiadora. Trouxe uma frase temática que deve ter espantado a maioria. Primeiro, não pense como uma redação da VUNESP, um entre multitarefa e a questão da reflexão. Na verdade, o tema básico, aquela abstração da FUVEST, ela está aqui. Há uma necessidade de pensarmos sobre o que é educação básica, como a gente forma os indivíduos e qual é o peso dessa sociedade que nos incentiva a ser multi em alguma coisa. Será que ao ser multi a gente não está esquecendo do hábito da leitura, da ciranda, daquelas brincadeiras que a gente tem com os nossos familiares? Foi exatamente isso que fez a FUVEST. Por isso, Byung-Chul Han é um dos textos que abre a nossa coletânea. E aí, pessoal, quer saber mais sobre a prova da FUVEST 2024? Acesse o Etapa Resolve.